como que você, principalmente aqui, ó, vamos falar um pouquinho mais sobre encostas. Como que você garante a estabilidade de uma encosta, a estabilidade de taludes em geral? Basicamente, três coisas precisam ser garantidas. Primeira delas, a estabilidade propriamente dita, ou seja, eu preciso verificar que não vai existir essa possibilidade de uma massa romper por conta de uma saturação, por conta de um acréscimo de carga, por conta de uma mudança na geometria. Só que isso é muito bem-vindo, isso é muito bacana enquanto você está fazendo o projeto, enquanto você está fazendo uma análise de estabilidade, só que não para por aí. Você também precisa garantir controle de percolação com sistema de drenagem, tanto externo quanto interno, né? Tanto com escada hidráulica, quanto com valeta, né? De dissipação, canaletas, quanto também com o sistema de DHP, drenos horizontais profundos, né? Com barbacãs, no caso aí de muros de contenção, muros de arrimo, e também o pessoal da engenharia ambiental, da gestão ambiental aí vai gostar. E também com uma proteção superficial nesse talude, nessa encosta. Isso aqui vale para barragem também. Por quê? Porque vai ser a cobertura vegetal que vai proteger aquela superfície inclinada, né? De quê? De agente erosivo, de agente intempérico, de variação de quê? Sol, chuva, né? Variação de temperatura, de mais o quê? De formigueiro, de cupinzeiro, de tatu. Tatu é cegueta, né? Quando ele vê lá na frente dele um negócio meio amarronzado, ele fala, opa, isso aqui é terra, vou mandar ver. Quando ele vê um negócio mais esverdeado, ele já fica meio confuso ali. Então, a própria presença, né, da vegetação já inibe esses agentes intempéricos, né, ou erosivos. Tá, lembre-se disso. A estabilidade vai ser fundamentada nesse tripé. Estabilidade propriamente dita, que você avalia isso até mesmo dentro de softs, né, hoje principalmente, quanto também controle de percolação e controle de erosão. Esses dois últimos vão estar muito relacionados não simplesmente ao projeto, mas a uma execução. Não adianta nada você fazer uma análise de estabilidade, um projeto excelente, lindo, maravilhoso, se a sua execução é precária. Não adianta nada. Show! Agora, como que você avalia a estabilidade de um talude? Tem algum passo a passo? O que a gente poderia levantar como mais importante aqui, ó? Vamos lá. Eu levantei para você alguns pontos necessários. Primeiramente, você precisa fazer uma contextualização do problema. Você foi chamado por um cliente para avaliar uma encosta, porque essa encosta está começando a apresentar ali algumas cicatrizes de erosão no topo da encosta, está começando a ter umas trincas e você foi chamado para verificar, para dar um parecer se aquilo pode ou não romper e o que é preciso fazer. Beleza? Então, inicialmente você vai fazer uma contextualização do que? Do problema. De que forma? Você vai fazer uma pesquisa de campo, você vai fazer então uma visita técnica, você pode de antemão elaborar um laudo de vistoria e na sequência a gente fala mais sobre isso. É um formuláriozinho de 2 páginas que você encontra lá na norma de estabilidade de encostas, a NBR 11682, para te mostrar o que você precisa vistoriar. Como é que está a superfície, a inclinação, a topografia, se tem presença de água surgindo, se tem sistema de drenagem, se já ocorreu algum deslizamento. Esses são os pontos principais nessa vistoria. Beleza. Só que, como que eu posso complementar, como que eu posso enriquecer esse meu trabalho? Você vai buscar o que a literatura, o que a internet tem disponível sobre isso. Que tipo de rocha existe naquele local? Porque a geologia vai falar muito, né? Os geólogos de plantão aí que me ajudem. A geologia, ela já te fala lá na frente o que você pode esperar de problema, principalmente por conta dos tipos de minerais que aquela rocha daquele local apresenta e
como que esse mineral vai se intemperizar e vai virar um solo mais ou menos problemático. Faz sentido? Então, busca ali, ó, procura por mapas geológicos, mapas pedológicos, né, voltados aí para solo também. É uma linguagem muito utilizada lá na agronomia e também é muito importante para nós. Latossolo, cambissolo, argissolo, o que é isso, meu Deus? Isso é uma linguagem de classificação da pedologia. A turma da engenharia ambiental, da agronomia, manja bastante disso, né? Mas você também vai verificar se já aconteceu, então, algum tipo de movimento de massa. Você vai procurar ali os parâmetros, como é que eu posso falar? As propriedades físicas e de resistência, né? Os parâmetros de resistência dos solos e rochas presentes ali na região. Isso vai te liberar de fazer ensaios, de fazer uma caracterização mais de perto? Não, não, mas já vai te dar um bom caminho das pedras. Beleza. Agora sim, ó, agora a gente vai levantar o que você precisa de documentação, o que você precisa de dados para fazer um estudo aqui e verificar essa estabilidade. Primeiramente, você precisa de geometria da sua encosta, do seu talude. Então, você precisa da topografia. Depois, você vai precisar de sondagens. Depois, você vai precisar fazer, sim, a sua caracterização mais aprofundada de solos e rochas nesse maciço. Você também vai precisar fazer um levantamento de hidrologia. Vai que o problema principal de instabilização, o princípio de ruptura, aconteceu após uma chuva. Opa, então deixa eu buscar aqui, ó, tem algum pluviômetro me mostrando, né, nas proximidades a taxa de chuva, a taxa de infiltração. Tem como buscar isso a partir da chuva, né, dos índices de chuva? Quanto que choveu naquela semana, naquele mês, naqueles últimos 3 meses e quanto que essa chuva pode ter influenciado aqui nesse talude, na saturação desse maciço, na elevação do nível d'água. Aí, tendo essas informações prévias, você vai para uma coisa que é uma das queridinhas aqui do nosso canal, que é fazer as análises de estabilidade de taludes. Deixa eu ver, tem aluno meu por aqui? Tem aluno aí que é expert? Eu sei que a Rose Lima já está mandando ver nas análises. Tem uma galera que já mexe com análise de estabilidade aqui, ó. Antes da gente chegar nas análises de estabilidade, vamos lá. Vamos abordar um pouquinho de cada um desses aspectos. Topografia. O que é a tal da topografia? Você vai contratar um topógrafo, um engenheiro topógrafo, um engenheiro agrimensor, ou você vai com a sua empresa fazer esse serviço. A mesma coisa eu vou falar para você sobre as sondagens, sobre os ensaios de laboratório. Onde que eu quero chegar? Lembra lá o que a gente comentou? Ó, sempre que você estiver assistindo uma live minha, uma aula minha, você vai fazer o seguinte: pergunta por que de você estar explicando isso. Porque tem como você monetizar, tem como você fazer cash com isso aqui. Desde o início de 2023, várias empresas de mineração vêm divulgando investimentos bilionários para os próximos anos nesse setor. Algumas reportagens enfatizando um bom investimento já em 2024, outras ressaltando a continuidade desses investimentos até 2027. E se você que está aqui assistindo esse vídeo está se formando agora ou já é profissional de engenharia civil, de minas, ambiental ou geologia, pode ter certeza de uma coisa: se as empresas de mineração estão divulgando que vão investir em produção, elas também vão investir em contratação de corpo técnico para conseguir aumentar essa produção. E quem também vai entrar nessa onda de contratar mais engenheiros e geólogos? Adivinha? Aquelas empresas que prestam serviços para essas mineradoras. E você vai começar a ver um aumento nas divulgações de vagas para engenheiros e geólogos nas redes sociais e sites de todas essas empresas para diferentes níveis, desde o júnior até o sênior.
Já tem tempos que, mês após mês, eu venho aqui divulgar essas ofertas de diferentes empresas para cargos de engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiros de minas e geólogos. Agora, essas empresas pagam bem? Sim, elas pagam bem. E da mesma forma que elas remuneram bem, elas também querem colaboradores que façam jus ao seu salário. E de que forma? Sendo o mais qualificados possível. E uma área que basicamente todas as empresas de geotecnia e mineração estão exigindo qualificação é em estabilidade de taludes. É só buscar aí nas últimas vagas divulgadas na internet que você vai ver três coisas comuns na maioria dessas vagas. Primeira coisa, que a vaga é para atuar com serviços em estabilidade de taludes, como projetos, laudos, revisões e acompanhamentos. Segunda, os softwares mais exigidos nesses processos seletivos são de quê? Estabilidade de taludes. Você vai ver que é considerado requisito básico ou diferencial o conhecimento em softwares de estabilidade de taludes. E terceira coisa, pós-graduação também é diferencial. Agora, pensa comigo. Se as vagas são para atuar com estabilidade de taludes, se é solicitado conhecimento em softwares de estabilidade, qual especialização essas empresas gostariam que o novo colaborador tenha? Que tal uma especialização em estabilidade de taludes? Faz sentido? É por isso que eu criei a pós-graduação em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes, totalmente reconhecida pelo MEC, que vai te ajudar a aumentar a sua qualificação nesse ramo da geotecnia. Uma pós com toda uma ementa focada em estabilidade em solos e rochas, com diferentes aplicações em contenções e atividades na mineração, como barragens, pilhas e um corpo docente totalmente composto por professores que atuam dia a dia com estabilidade de taludes nas suas empresas. Cada professor foi selecionado para ministrar aquele módulo que ele mais domina, que é especialista e vivencia todos os dias na sua empresa. Klinger, quais módulos são esses? Vamos lá. Introdução à geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes, mecânica dos solos aplicada, com toda a caracterização física, hidráulica e mecânica dos solos que você vai precisar realizar em qualquer estudo de estabilidade, investigação geotécnica e ensaios de campo, com os principais tipos de investigações e como você deve usar e solicitar informações de campo necessárias nesse ramo. Quarto módulo, mecânica das rochas aplicada. Não basta caracterizar apenas solo. E se o talude for em rocha? É tudo novo, diferentes tipos de ruptura e novas caracterizações aplicadas a rochas e maciço rochoso precisam ser realizadas. Quinto módulo de modelagem geológica e geotécnica assistida por computador, onde você vai aprender a realizar diferentes modelagens em um dos softwares mais usados hoje em modelagem de geologia e geotecnia. Estabilidade de taludes terrosos, com abordagens de movimento de massa, diferentes métodos de estabilidade, como equilíbrio limite, elementos finitos. Um sétimo módulo de empuxos de terra e obras de contenção, para você aprender a calcular os empuxos e aplicar essas forças no dimensionamento de estruturas de contenção, como muros de arrimo. Módulo de projeto e execução de solo grampeado e cortina atirantada, abordando o quê? Dimensionamento dessas contenções. Um nono módulo de projeto e execução de solos reforçados com geossintéticos. Décimo, estabilidade de taludes rochosos. Já comentei, os mecanismos que acontecem em solo são uns, os que acontecem em rocha, em maciço rochoso, são outros. 11º módulo de projeto e estabilidade de barragens e pilhas, abordando análise de estabilidade, diferentes análises de estabilidade, auditorias, relatórios técnicos, e um módulo de tópicos especiais em prestações de serviços em estabilidade de taludes, para você aprender a elaborar laudos técnicos, para aprender a cobrar por esses serviços. Após ter duração de 12 meses, as aulas vão ser ministradas uma vez por mês, aos sábados e domingos, e são aulas ao vivo. Se você não puder assistir a aula ao vivo, elas também vão ficar gravadas para você assistir após o módulo. Ao final do curso, você vai receber um certificado de especialista em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes.
Klinger, eu não tenho intenção de ingressar em uma empresa de geotecnia. Eu quero ampliar a prestação de serviços na minha empresa. Essa aposta também serve para mim? Com certeza, esse programa é para você que quer ingressar em boas empresas de geotecnia, receber progressão de carreira pelas suas capacitações, abrir o próprio negócio na área de geotecnia, ter mais segurança em serviços que envolvam estabilidade de taludes, ou ampliar o seu portfólio com serviços como projetos, laudos, consultorias, perícias, revisão de projetos e análises numéricas propriamente ditas. Para saber mais informações sobre a pós, acessa aqui o link que está na descrição desse vídeo. Também vai ter um contato nessa página para você tirar as suas dúvidas e eu te vejo lá.